Programa Jornal do Ceará e FM Progresso 101 de Russas, conversando aqui com o candidato a deputado federal, Eunício Oliveira, ex-senador, ex-presidente da República. Boa noite, senador, e agora candidato a deputado. Vou chamar de ex-senador, porque é o senador que muito fez pelo estado do Ceará, como o senhor já falou, e todo o estado do Ceará sabe. O nosso boa noite à Rádio Progresso de Russas. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo também na Rádio Progresso de Russas. É uma grande alegria estar aqui nesse momento, aqui na casa do meu amigo Roberto da Viúva, em Jaguaruana. Nós já estivemos hoje, esse aqui é o 6º município, vou agora para Fortim, e de lá vou para Fortaleza. Mas nessa caminhada a gente está exatamente dizendo para as pessoas o valor que tem o voto, que domingo você pode levar a sua pesca, pode levar o seu santinho, você não pode levar o telefone celular, mas a pesca, o santinho, você pode levar. E por isso é muito importante que você vote certo. Essa é a arma mais importante da democracia, é o voto. E Eunício Oliveira está pedindo humildemente o seu voto. O primeiro voto é para deputado federal. Para deputado federal eu estou pedindo humildemente o seu voto. Eunício Oliveira, 1533 para deputado federal. Senador Eunício Oliveira, e agora candidato a deputado federal, se cogitou o senhor ser candidato ao governo do estado. E, como o senhor falou, tinha pesquisa, mas optou por apoiar aí a candidatura de Eumano Freitas, do PT. Também de Jade Romero, escolha de uma mulher também, para fazer parte do disputa ao governo. O porquê que o senador preferiu ir para disputar a cadeira de deputado? Foi uma conversa que eu tive com o presidente Lula. Todo mundo está vendo que o presidente Lula, inclusive, está aí na televisão, em todo canto, pedindo voto para Eunício Oliveira. Fui conversar com o presidente. Eu era em primeiro lugar nas pesquisas para governador. Fui conversar com o presidente e ele disse: Eunício, os recursos estão em Brasília, vem para Brasília, você tem aqui, você tem amizade, você foi presidente do Congresso, você foi presidente da República, você tem condições de carregar muitos recursos para o Estado. Venha para Brasília, venha ser deputado para me ajudar a governar o Brasil, como é que é mesmo assim que ele está dizendo na televisão, em todos os lugares. Por isso eu tomei a decisão de não ser candidato ao governo, ser candidato a deputado federal, para ajudar o Ceará a andar para frente. O Ceará não pode retroceder e esse é o nosso apelo nesse domingo. Primeiro voto é para deputado federal, estou humildemente pedindo seu voto, né? Depois você vai votar no deputado estadual, depois vai votar no senador, depois vai votar no governador e por último você vai votar no presidente da República. Então pode levar a sua pesquinha já pronta para você não errar na hora do voto, porque celular não pode, mas a pesquinha e o santinho pode levar. O estado do Ceará, como o senhor já falou, não tem uma cidade que não tenha recurso que o senador Eunício Oliveira enviou. O Vale do Jaguaribe, o Hospital Regional é um exemplo, e outras ações da nossa região. Olha, eu procurei fazer o dever de casa. Eu tenho obras, graças a Deus, nos 184 municípios. Hoje eu fui a Pereiro, que era uma cidade que eu nunca tinha visitado, mas eu estava presente em Pereiro pelo asfalto, pelo calçamento, pela adutora, pelo posto de saúde, pelas ambulâncias que eu tinha colocado para lá. Então eu me sinto assim presente nos municípios, mesmo não estando presente fisicamente, eu estou presente sempre por uma ação feita pelo senador, pelo presidente do Congresso, pelo deputado Eunício Oliveira e agora candidato novamente a deputado federal. Com relação a como é que o senhor vê a política, essa eleição no âmbito nacional? Olha, eu acho que o Brasil está conflitado, né? Nós queremos pacificar o Brasil. E só quem tem condições, na minha avaliação, de pacificar o Brasil é o presidente Lula, que estava a um ponto para a gente ter eleição no primeiro turno. Não adianta votar no Ciro Gomes, que é voto perdido. Não adianta votar na Simone Tebet, que é voto perdido. Você tem que fazer o voto útil e escolher o que for melhor para o Brasil. Como o senhor vê os ataques de Ciro Gomes ao presidente Lula? Falta de juízo e irresponsabilidade e desespero de perdedor. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade para o Vale do Jaguaribe através dos microfones da Rádio Progresso. Olha, eu quero agradecer a vocês da Rádio Progresso, né? A você, que parece que é meu parente, tem o sobrenome Lopes aqui, Leonardo, dizer para você, eleitor, que esse domingo é muito importante. Escolha o que for melhor. Tem muita gente andando nas ruas aí, comprando voto, comprando consciência. Eu sou contra, mas se alguém for comprar o seu voto, receba o dinheiro e vote em outro,
porque esse dinheiro que ele está comprando é dinheiro roubado, porque um deputado federal recebe líquido R$29 mil por mês. Não tem sentido um deputado federal gastar 15, 20 milhões para se eleger deputado e ir para Brasília para fazer negócio. Então eu, como nunca fiz negócio com o meu mandato, eu como nunca tive nenhum tipo de processo, eu já fui a tentativa de acusação de todas as formas, mas eu estou muito tranquilo porque nunca tive um processo, nunca tive uma acusação que tivesse consistência. É natural do sistema político que as pessoas, ao invés de discutir proposta, discutir a vida alheia ou procurar denegrir aqueles que sabem, eles sabem que vai fazer com que o progresso possa acontecer. Meu propósito na política é único, é fazer o bem sem olhar a quem, é fazer uma lei como eu fiz a lei Eunice Oliveira, que beneficiou 6 milhões de agricultores do Nordeste brasileiro, é de fazer o agente de saúde ter seu piso salarial, tirar o direito dos enfermeiros de ter piso salarial. Tem município do estado de Ceará que tem 11 anos que não dá aumento aos professores. Então a gente não pode conviver com isso, e para que isso não aconteça, você é o dono da voz, você é o dono do voto, é você que vai escolher, e eu espero que humildemente o seu primeiro voto seja para Eunice Oliveira, candidato a deputado federal com o número 1533. Você teve, me permite dar continuidade aqui, já agora à tarde em Limoeiro, com entrevista, e também junto com o Marduque Duarte, Elisete Duarte, que é a sua candidata lá em Limoeiro, e aqui com o Roberto da Viúva. Fale desse apoio aqui na Jaguaruana. Olha, o Roberto é uma figura extraordinária, né? Foi injustiçado. Eu consegui ajudar o Roberto, porque eles queriam, inclusive, que o Roberto ficasse inelegível para não disputar mais a eleição em Jaguaruana. Mas você veja o que aconteceu aqui hoje à noite. Um evento sem dinheiro, sem comprar ninguém, sem um transporte, sem dar nada para absolutamente ninguém. Roberto enche o pátio da sua casa de pessoas que vieram aqui gratuitamente, espontaneamente dizer: Roberto, você é a nossa liderança em Jaguaruana. E eu, se Deus quiser, Felipe Felipe é um jovem daqui da região do Jaguaribe, que está disputando a eleição pela primeira vez, mas merece o voto de vocês, que é o segundo voto. O primeiro é federal, Eunice Oliveira, 1533. O segundo é Felipe, com 15.555. Então, você que é daqui de Jaguarana, você que é dessa região, que passa ali e vê aquele hospital bonito, dinheiro trazido por Eunice Oliveira já em funcionamento, mas ele precisa funcionar na sua plenitude. E para que ele possa funcionar, a gente tem que estar em Brasília para carregar os recursos, para que ele possa, inclusive, ser ampliado com a questão do tratamento do câncer, que as pessoas têm que se deslocar daqui para Fortaleza para fazer esse tratamento. Então, por que não fazer no hospital regional, da qualidade de equipamento, como tem o hospital daqui do Vale do Jaguaribe, que eu tive o privilégio de alocar os recursos e depois de equipar esse hospital. E quem construiu, obviamente, foi o ex-governador Camilo Santana, mas foram recursos trazidos por Eunice Oliveira. Candidato, você falou agora no nosso canal, eu lembrei da cidade de Russa, sempre estou lá, a gente está no meu programa e também no programa Luiz Lopes com o Povo, a gente fala na faculdade de medicina que viria para Russas. E a gente sabe, a gente comenta que uma obra destinada pelo senhor, que era a Faculdade de Medicina para a cidade de Russas, que ia dar um crescimento grande à região jaguaribana. Essa faculdade não veio. O que realmente aconteceu que essa faculdade não foi para Russas? Sua pergunta é muito importante para que eu esclareça para o eleitor. Eu consegui, como presidente da República que assumi, 6 faculdades de medicina, porque eu queria ser médico, mas eu não podia me sustentar em Fortaleza e morava na casa estudante. A faculdade de medicina era só durante o dia inteiro, eu tinha que trabalhar para comer, não pude ser médico e carrega essa frustração. Consegui 6 faculdades a serem instaladas no interior do estado do Ceará. Uma era para Itapipoca, uma para Canindé, uma para Quixadá, uma para Iguatu, região sul já estava muito bem atendida, uma para Crateús e outra para o Vale do Jaguaribe, que era na cidade de Russa. Eu não gosto de falar isso, mas eu não vou carregar essa culpa que não tenho. Eram 6 faculdades, 6. Só vieram 4, porque 2 municípios não apresentaram à época a documentação necessária. O município de Russas
e o município de Crateús. Eram 6 faculdades, nós só temos 4 sendo instaladas. As 2 foram perdidas, que se eu me reeleger nesse mandato agora, eu vou procurar resolver essa questão que ficou pendente. As 2 faculdades. Uma, o prefeito, à época do prefeito de Russas, não entregou a documentação necessária, o número de leitos, porque só a cidade de Russas não tem o número de leitos efetivo, ele tinha que pegar cidades da região para complementar o número de leitos, que é uma exigência do edital para que tenha uma faculdade num município brasileiro, em qualquer lugar do Brasil. Já a cidade de Iguatu podia ter sido para Mombaça, que era a terra, inclusive, da minha mulher. Mas Iguatu tinha partido na frente, tinha pego já os leitos de Mombaça, os leitos de Catarina, os leitos de Acopiara, juntou com os leitos de Iguatu, fez o dever de casa e entregou a documentação. Iguatu vai ter uma faculdade de medicina. Agora, eu não tenho culpa se o prefeito da época não fez o dever de casa, não foi aos municípios vizinhos, não pegou a declaração dos municípios vizinhos para ter a quantidade de leitos que uma faculdade de medicina exige para que ela seja instalada. Então, eu consegui as 6 faculdades, só tem 4 instaladas. Então dizem, tirou para lugar tal para lugar tal. É mentira. Mentira. Eram 6 faculdades. Estou dizendo as cidades que iam receber. Russas perdeu porque não fez o dever de casa. Não entregou a quantidade de leito. Ninguém mente mais para ninguém. Vai lá no MEC, entra no site do MEC, a época que você vai ver que a cidade de Russas não foi classificada porque não entregou a documentação. Você vai entrar no site do MEC da época, você vai saber que a cidade de Crateús perdeu a faculdade de medicina porque não fez o dever de casa. Crateús tem 9 municípios da região. Então era só juntar os 9 municípios, pegar a autorização dos prefeitos e juntar os 9 municípios que dava a quantidade de leitos. Russas, mais 2 ou 3 cidades vizinhas, dava o mesmo número de leitos. Agora, isso dá trabalho. Alguém tinha que fazer, não é meu papel, não podia. E era o prefeito. Era o prefeito. Cabe ao prefeito da cidade que quer a faculdade pegar com os outros municípios a quantidade de leitos. Porque uma faculdade de medicina precisa ter quantidade de leitos para ela poder ser instalada em um município. Canindé pegou ali Itatira, pegou ali Caridade, juntou ali e fez a quantidade de leitos. Iguatu, acabei de dizer, fez isso. Tapipoca fez isso. Quixadá fez isso. Russas não fez. Crateús não fez. Infelizmente, para minha tristeza, nós perdemos as 2 faculdades. Não foi a Eunice Oliveira que tirou de uma cidade para levar para outra, não. Foi o prefeito que não levou o número efetivo de leitos para que a faculdade pudesse ter sido instalada em Russas. Espero que esse prefeito, os próximos prefeitos, junte esses leitos, que como é que diz? As cláusulas do edital vai ser a mesma da edital da vez passada, que ele junte o número de leitos, dê entrada no MEC, que eu possa resolver essa questão que está pendente até hoje. Muito importante esclarecer para o russano, para o ouvinte daqui da Rádio Progresso, para a cidade de Russas, que o senador na época e agora candidato a deputado federal Eunice Oliveira fez sua parte. Colocou lá, o prefeito da época, Dr. Weber, não chegou com a documentação que era necessário para que Russas ganhasse a faculdade. Eu conheço muito bem Quixadá, eu sei o quanto Quixadá cresceu com as faculdades que foram instaladas no Quixadá, com a sua força, com o seu apoio, com a sua força no Senado. Tinha uma disputa, Quixadá e Quixaramubim. Eu compensei Quixaramubim botando o hospital de lá para funcionar, entregando todos os anos 35 milhões de reais para o hospital funcionar. Quixadá foi na frente e fez o dever de casa. O hospital regional está em Quixaramubim, mas Quixadá chegou na frente, pegou a autorização de Quixaramubim e, mesmo Quixaramubim tendo os leitos que eram do hospital regional, esses leitos foram transferidos para Quixadá para efeito de entregar a documentação, porque não é o hospital, a faculdade é regional. Ela fica no município, como ficasse em Russas, mas ela é regional, pode ser pego vários municípios para completar o número de leitos. Se não fizeram, a culpa não foi minha.
Para minha tristeza, eram 6 faculdades, nós só podemos trazer 4, por causa do problema que aconteceu nesses 2 municípios. Algo mais que você queira acrescentar, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar conversando com os eleitores de vocês e ter a oportunidade também de pedir o voto, mais uma vez. O primeiro voto é de deputado federal, Eunício Oliveira, 1533. Obrigado, candidato Eunício Oliveira.